Hoje, no programa Moda e Bem-Estar, o meu convidado é o Dr. Adriano Bello, médico urologista, e nós vamos falar da saúde masculina. Vem comigo! Novembro Azul está chegando e nada melhor do que falar da saúde masculina. E para falar da saúde masculina, eu trouxe o Dr. Adriano Bello, que é urologista. Vou deixar ele se apresentar melhor para vocês. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Você é médico urologista. Conta um pouquinho para gente. Eu sou cirurgião geral e sou urologista. Sim. Eu já atuo há 25 anos. 25 anos, muito tempo de experiência, né? Graças a Deus. Conta aí um pouquinho pra gente sobre a saúde masculina, quais são os principais medos, né? Novembro Azul tá aí, tem uma campanha para que os homens conscientizam, né? Para cuidar. O que você sente dentro do consultório, os maiores medos que os homens têm? Porque é um tabu, né? E no urologista, os homens tem aquele medo. Conta aí um pouquinho pra gente da sua experiência. Hoje a gente tem algumas ferramentas para trabalhar em consultório, para a gente fazer a prevenção do câncer da próstata. E o Novembro Azul, assim como os outros meses coloridos, eles são um incentivo a mais para o homem ir ao consultório e, sem dúvida nenhuma, é um mês que a gente trabalha mais e é um mês que tem um resultado já comprovado a nível internacional, né? Esse programa, Novembro Azul, não sei se a maioria não sabe, mas ele começou na Austrália em 2003. Então é um programa para conscientizar. Para conscientização. Enfim, as outras patologias mais comuns em termos de tumor também estão presentes cada mês aí a gente reforçando, que é o câncer de mama, o câncer de intestino. E o resultado, ele realmente faz a diferença. É um mês que as pessoas param para pensar que podem adoecer de uma doença que é a segunda causa de morte no mundo do sexo masculino. Existe um protocolo a se seguir para que os homens, né? Porque existe várias idades e a gente sabe que na idade avançada que o câncer de próstata acontece mais. Mas tem uma idade ideal para que o homem comece a ter uma prevenção maior? Sim. A gente, aqui no Brasil, a gente segue a recomendação do Ministério da Saúde, né? E do INCA. Sim. Que ambos recomendam acima dos 50. Então, todo homem ele deve iniciar a avaliação prostática voltada para o câncer, basicamente, aos 50 anos. Ocorre que a gente, na prática clínica, a gente é um pouquinho mais precoce. Então, a gente indica já o início da prevenção, aos 40 anos. Sim. Por quê, Shirley? Porque o início da prevenção é um exame de sangue, que é o PSA, né? Que isoladamente é o maior marcador e o melhor marcador para câncer. Se nós formos colocar entre o toque retal, que é a outra parte do exame, e o PSA, isoladamente, a gente diagnostica muito mais câncer pelo PSA. Então, até os 40 anos, depois dos 40 anos, o ideal é fazer o PSA. A gente já começa solicitando o PSA. Na minha prática, na minha rotina, eu inicio o toque retal aos 45. O paciente tem um PSA em alguns níveis considerados ideais, porque tem o nível normal e o nível ideal. Sim. E aí eu mantenho esse controle com o PSA, e aí aos 50 a gente faz o toque e o PSA. Né? E quais são os principais queixas quando você já começa a desconfiar, você como médico, na hora que o paciente chega com a queixa, você já sabe mais ou menos o que é. E quais são essas queixas que levam ao diagnóstico do câncer de próstata? Pois o câncer de próstata ele tem a particularidade de não dar sintomas. Então, é uma doença silenciosa. E você esperar queixa é você esperar uma doença avançar. Por isso essas campanhas são importantes. A gente, na fase mais avançada, enfim, você tem aí já uma próstata com tumor volumoso que vai obstruir
passagem da urina e vai dar sintomas de dificuldade miccional, de acordar à noite várias vezes, de fazer esforço urinário. Mas na fase inicial, o paciente ele é assintomático, porque o tumor ele desenvolve numa região da próstata inicialmente que não é próxima ao canal urinário. Né? Então ele vai tomar uma proporção, ele vai tomar um tamanho durante alguns anos, que é outra característica do tumor de próstata, a evolução lenta. Então, esse paciente ele fica aí muitos anos sem sintoma. Aí você podia me perguntar, mas qual a vantagem de se fazer então precocemente? O tratamento precoce, ele traz benefício? Não há dúvidas disso. Né? Porque você consegue pegar no início, o tratamento inicial é muito mais fácil. Você vai pegar uma doença no início, em que as chances de disseminação são baixas, e vai tratar. Né? Hoje, se você me permitir, a gente vive uma época em que a gente tenta ser o mínimo invasivo também dos pacientes. Então, hoje, quando a gente fala em tratamento, faz parte do câncer de próstata uma modalidade de tratamento que é apenas um acompanhamento, uma vigilância desse paciente e não fazer nada no primeiro momento, porque a gente sabe que alguns tumores eles têm uma evolução lenta, eles provavelmente não levariam esse paciente ao óbito. Então, seguindo alguns critérios, a gente um percentual de pacientes a gente não faz nada, a gente acompanha, mesmo tendo tumor. É uma informação que eu não tinha, né? Muita gente aqui, eu imagino que também não saiba, né? Doutor Adriano, a gente sabe da dificuldade dos homens. Me conta qual que é o papel dos filhos, da esposa, né? Nesse momento aí. Porque eu tenho certeza que o homem, quando ele vai lá, escuta a esposa, os filhos, eu acredito que eles cedem e vão ao médico. Tem um papel importante aí? Tem sim. Hoje grande parte aí dos pacientes, eles são forçados. Não vão por livre e espontânea vontade. Pressão. Livre, espontânea pressão. E o que é bom, né? Porque isso daí, o que importa é o resultado, né? Sim. Então, ir lá e fazer o exame é o que é o importante. Como foi, por que foi, ou quem levou, isso não faz diferença. Mas a família, esposa, filhos, filhas principalmente, tem um papel muito importante nisso aí. Porque as campanhas são muito divulgadas, todo mundo sabe que tem, né? Não existe mais um indivíduo que não saiba dessa campanha de 1 Novembro Azul, ou que nunca tenha ouvido falar em próstata, ou no câncer de próstata, o risco que o homem tem, né? E, por incrível, hoje a gente tem, os pacientes idosos também não têm tido muito preconceito mais de fazer o exame. Não. Porque o exame é um exame indolor, é um exame que dura 10 segundos, que é o exame do toque, né? E que, na verdade, não tem também só o objetivo de dar diagnóstico de câncer. Ele tem também o objetivo de avaliar tamanho da próstata, endurecimento, relacionar com os sintomas que o paciente manifesta, que os sintomas, como eu já disse, eles, na maioria das vezes, não querem dizer que estão relacionados a câncer, né? Então, é o tratamento da próstata de uma maneira geral. O ideal, doutor Adriano, é ir de quanto em quanto tempo ao médico, a partir dos 40 anos? Bom, você vai me permitir então aqui só um parênteses, porque uma pergunta muito comum tem idade para ir ao urologista? Né? E eu sempre falo com meus pacientes que o adolescente deve ir por questões próprias. Quais são? Questões sexuais de dúvida, para avaliar uma fimose, que é muito importante, para avaliar a presença ou ausência de testículos, não é? Que isso tem a ver com a fertilidade. O jovem adulto também deve ir, porque ele por esses mesmos motivos, e também quando se pretende aí ter uma vida fértil, muitas das patologias poderiam ter sido evitadas ou tratadas precocemente se o jovem adulto fosse pelo menos uma vez, ou tivesse ido pelo menos uma vez ao urologista. E na fase adulta, já pensando na prevenção prostática, a gente indica após os 40 anos. Uma situação que é importante falar é que existe o histórico familiar, né, que a gente fala. As pessoas, às vezes, costumam falar porque eu tive um avô, um tio muito distante, ou às vezes um primo de um primo, enfim. Existem alguns critérios para a gente considerar o que é a história familiar,
E qual o peso que essa história familiar tem no câncer de próstata. Mas, de uma maneira geral, para que seja orientado com relação a isso, tem que ir ao urologista. Uma vez ao ano. Para saber se o caso dele é um caso que necessita vir depois dos 50, se ele deve realmente vir anualmente. Quando você tem uma alteração de PSA e você antecipa, muitas vezes, a gente faz controles de 4 em 4 meses, de 6 em 6. Cada caso é um caso. Mas um homem que não tem problema, é interessante ele fazer o exame de PSA anualmente? Anualmente e após os 40. Após os 40 e após os 50 já tem... Aí a gente faz, rotineiramente eu faço o PSA e o toque. Assim, tem alguns protocolos fora, tem países que, de acordo com o PSA, recomendam toque até de 2 em 2 anos, ou 4 em 4. São questões que são variadas de protocolo. Aqui no Brasil, normalmente, a gente indica e segue a orientação do Ministério da Saúde, do INCA, que é a prevenção acima dos 50, o exame anual, que é o recomendado. Não é? A gente que já tem uma vivência, eu já vi tumores desenvolver muito rápido e tumores que estavam sendo tratados, enfim, o paciente ele não acompanhou com o urologista e esse paciente provavelmente já tinha tumor há muito tempo. Então, é importante ir ao urologista para dar esse diagnóstico. Conscientização, né? Vocês, meninas que têm pai, que quantas vezes eu percebo que existe aquela vergonha, aquele preconceito, vale a pena pai, irmão, né? Vamos lá fazer o exame. Às vezes não é necessário o exame de toque e é só fazer o PSA que ajuda na prevenção. Doutor Adriano, e qual mensagem que você deixa para os nossos seguidores aqui? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade e falar em redundância ao que a gente vai ouvir daqui um pouquinho, nós estamos entrando no Novembro Azul já daqui a alguns dias, a importância de ir ao urologista, de acompanhar, de fazer os exames, né? Quem avalia a necessidade de um ou outro exame é o seu médico, então vá. E eu queria também, Chile, lembrar que o homem, a gente tem o entendimento de lembrar do homem só quando se fala em próstata, né? Sim. Mas lembrar que o homem tem uma saúde frágil também, porque o homem ele é exposto a muito risco ocupacional, ou riscos de vida. Então, o Ministério da Saúde ele tem um programa desde 2009 para acolhimento do homem, que é o Programa Nacional da Saúde do Homem, de atenção integrada à saúde do homem, e que lá a gente lembra não só da próstata, a gente lembra também de doenças comuns, como câncer de pênis. O câncer de pênis é uma doença comum, ela comete em torno de 1.200 pacientes ano aqui no Brasil. E o segundo causa de câncer masculino específica é câncer de boca. Pelos hábitos masculinos, de fumo, de bebida, né? Relacionados também a hábitos sexuais. Então, é muito importante que o homem se sinta acolhido nesse programa para que ele também vá, ele exponha a sua saúde ali para um profissional para poder dar a atenção necessária e focar a saúde masculina como um todo, né? Novembro Azul é só uma parte dessa saúde masculina que tem... engloba muito mais do que o câncer de próstata. Tem coisas muito específicas aí que precisam ser cuidadas, né? Esse programa ele cuida, inclusive, da paternidade masculina. Ele estimula o homem a exercer a paternidade da maneira ideal, que é estar ao lado do filho, o cuidado com o filho, sobre gravidez. Então, enfim, é um programa amplo que a gente ouve pouco falar, né, eu imagino. Mas eu desconhecia, inclusive. Então, eu queria estimular que todos fossem ao urologista aí, não só em novembro, mas ao longo do ano. Novembro é só para a gente lembrar. Doutor Adriano, agradeço muito a sua participação e as informações que você trouxe para os nossos seguidores. Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. E hoje, no programa Moda e Bem-Estar do Portal Gira Betim, o meu convidado foi o doutor Adriano Bello, médico urologista. Nós falamos da saúde masculina. Se você gosta desse assunto, continue aqui comigo, segue aqui e até mais!